Se você é engenheiro, entusiasta, curioso na cultura maker, já pode ter parecido muito interessante a ideia de você ter um scanner 3D em casa. E por que não construir o seu próprio scanner 3D? Nesse vídeo de hoje eu começo a explicar como que você pode construir o seu primeiro scanner 3D em casa. Sejam bem-vindos ao canal Reverse 3D, eu sou o Júnior e vim trazer para vocês como você pode fazer o seu primeiro scanner 3D em casa. Eu resolvi dividir esse conteúdo em dois vídeos para não se tornar muito extenso e cansativo. Então dessa forma, nesse primeiro vídeo, eu vou estar mostrando para vocês os componentes que nós vamos utilizar e a importância de cada um desses componentes. Dessa forma você consegue ir atrás desses componentes na sua casa ou comprar algum que esteja faltando, para no próximo vídeo nós juntos montarmos esse equipamento e fazer o primeiro escaneamento em casa. Então, para começar, o que nós temos que entender é como funciona o processo de escaneamento 3D nesse sistema mais básico. Esse sistema mais básico, ele utiliza um padrão de laser em formato de linha, uma webcam e uma placa de calibração. Como que funciona todo esse processo? Pode ser um pouco técnico, mas eu vou tentar simplificar para vocês. A ideia é que nós utilizamos a câmera para poder capturar as imagens de acordo com o que o laser vai estar emitindo de linha. É feita uma interpolação de imagem. Para quem não sabe o que é uma interpolação de imagem, é quando eu pego duas ou mais imagens, eu tenho dados similares nessas imagens, no caso são esses pontinhos dessa placa. Com esses dados eu consigo somar uma foto em cima da outra e nós conseguimos tirar uma casca 3D. Nós conseguimos trazer um objeto que teria uma foto 2D em linhas, eu consigo transformar isso numa foto com profundidade. Tá? Então a ideia basicamente é essa desse tipo de sistema, onde a câmera vai estar capturando todas as linhas que eu passar por cima do objeto. Nesse tipo de sistema nós temos três coisas básicas que nós precisamos entender. Quanto mais fina for a espessura desse laser de projeção, mais qualidade capturada eu vou ter. Quer dizer que o laser vai estar entrando nas menores partes do objeto para conseguir reproduzir isso com a foto. A qualidade da webcam que vai ser utilizada também é muito importante, porque se eu utilizar uma webcam que não tem resolução alta, que não tem uma foto grande, que não consegue fazer uma filmagem grande, eu também não vou ter como capturar detalhes. E também outro item muito importante das câmeras é que eu tenha a regulagem do foco, porque só dessa forma eu vou conseguir focar todos esses pontos para conseguir calibrar o sistema. E também eu preciso de uma placa de calibração que esteja estável. Eu não posso ter uma folha impressa colada na parede. Eu tenho que ter algo estável, fixo, para que eu utilize de base no escaneamento. Eu vou estar mostrando para vocês aqui três itens que eu estou utilizando para esse sistema aqui. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa ou de mais fácil alcance. Eu utilizei uma webcam da Logitech, modelo C920. Esse modelo é o que eu tinha em casa, então eu não fui atrás de comprar um outro mais barato, mas eu pretendo trazer nesse canal aqui algumas opções de câmeras de um custo mais baixo, mas qualquer câmera que você tiver em casa funciona desde que você tenha o ajuste de foco. Pode ser pelo programa dela, que você ajusta a barrinha de foco, ou pode ser através de um anel que você regula o foco dela. Utilizei também um laser, é um nível de construção civil, do mais baratinho que eu encontrei pela internet.
nesse tipo de nível eu consigo projetar essa linha de laser, que é o que vai fazer a interpolação das imagens. E para minha placa de calibração, eu imprimi 2 folhas de sulfite em formato A4, na impressora de casa mesmo, colei em 2 placas de papelão, e aqui embaixo eu tenho uma caixinha de celular, que é o que está me dando o esquadro perfeito para que eu tenha 90 graus entre as 2 placas. Eu também tenho essa outra placa um pouco maior, que ela foi feita colando também folha de sulfite em 2 placas de madeira. Qual a diferença dessa placa de calibração para essa? O objeto que eu vou conseguir escanear. Então, se eu tenho um objeto pequeno que cabe nessa placa de calibração, eu utilizo essa placa de calibração. Se eu tenho um objeto maior, por exemplo, um capacete, não vai caber nessa placa de calibração pequena, eu utilizo maior. Então, com esses 3 itens eu consigo montar o meu scanner 3D. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem, desde que tenha essa configuração básica. A câmera você pode encontrar na sua casa. Laser, qualquer laser em formato de linha. Pode ser uma ferramenta que você tenha que aponte laser, uma caneta laser em formato de linha. Nos próximos vídeos eu quero também demonstrar para vocês como que nós conseguimos fazer um scanner 3D um pouco mais preciso, utilizando um projetor e utilizando uma câmera profissional ou uma câmera DSLR, uma câmera que tenha qualidade maior de captura de imagens. Eu vou deixar para vocês disponível aqui embaixo o link para vocês conseguirem baixar os arquivos para poder fazer a placa de calibração. E no próximo vídeo nós vamos iniciar a montagem de todo esse equipamento e fazer o primeiro escaneamento. Então, chegamos ao final desse vídeo. Se você curtiu, deixa seu curtir. Se você tem alguma dúvida, sugestão, comenta aí embaixo. Se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar as notificações. Eu sou o Júnior da Reverse 3D.